Olá, Deus abençoe, eu sou o Bispo Ciani e quero compartilhar hoje com você uma palavra que vai tocar o seu coração. Salmo 73:1 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Olha só que interessante esse salmo que Asaf, ele estava confessando. Ele estava dizendo, olha, faltou pouco para que os meus pés escorregassem, porque eu invejava a prosperidade dos arrogantes. Ou seja, Asaf ele estava querendo dizer que os olhos dele se enchiam, começaram a se encher quando ele começou a olhar, né, a prosperidade aqui, ó, dos arrogantes, dos ímpios, dos perversos, daqueles que faziam coisas erradas. E às vezes nós temos parado para observar pessoas que estão indo ao fracasso, que estão fraquejando, porque desviam seus olhos de Cristo, param de olhar para Jesus, deixam de olhar para Ele, para olhar a prosperidade também dos perversos. Eu vi muita gente afundar, porque ela dizia assim, bispo, fulano, ele faz tudo que é errado, parece que ele está prosperando. Fulano, olha, não vai na igreja, ele não tem um Deus, ele não busca nada, e olha como ele prospera, olha como ele enriquece, olha como ele não tem problemas. Na verdade, as pessoas só mostram para nós o que nós queremos ver, né? Então você não sabe, você não tem como dizer se porque ele tem dinheiro, ele tem saúde, ou se ele tem saúde, ele está bem prosperamente, ou ele está bem financeiramente. Então nós só olhamos o que vemos externo, o que as pessoas querem ver. E Asaf estava confessando que os pés dele quase o levaram a uma queda. E eu estou dizendo que Asaf quase caiu, mas e quantos estão caídos? Quantos estão fracos na fé porque não sabem ou não souberam esperar o tempo de Deus para a sua vida? Disseram, poxa, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não quer me atender, parece que Deus não me responde. Deixa eu dizer para você, querido amigo que está me acompanhando nesse momento, Deus não esqueceu você. Deus sabe as suas necessidades, sabe o que você precisa, mas bispo, então por que ainda não me respondeu? Porque Ele está preparando você para aquilo que você precisa receber da maneira correta, para que Ele faça da maneira que tem que ser feito. Espere o tempo de Deus. Saiba que o tempo de Deus vai chegar. Não tire os seus olhos do foco que é Jesus. Lembra de Pedro? Pedro estava no barco, Jesus vinha andando sobre as águas e Pedro falou, é um fantasma? É o quê? E Jesus disse, não sou eu. Então se é o Senhor, mande que eu vá até aí. Pedro estava no barco. Olha que interessante. Jesus disse, vem Pedro. Então Pedro ele tem que descer do barco e começar a firmar os pés na água. Nas águas. E você vê, pega uma bacia, coloque água e tente firmar o pé na água. Você vai ver que quando você colocar o pé, teu pé automaticamente vai ao fundo. Mas Pedro tinha que firmar os pés, porque ninguém anda se os pés não estão firmes. Então ele começou a firmar seus pés e começou a caminhar em cima das águas. Ou seja, Pedro sai do natural para viver o sobrenatural de Deus, porque ele pede para Jesus. Ele diz, Senhor, se é o Senhor, então mande que eu vá até aí. Pedro sabia que só um podia fazer ele andar sobre as águas, Jesus. Está entendendo? E Pedro começa a andar sobre as águas, porém, Jesus na frente, e Pedro começa a olhar para ele e vai andando, e vai andando. Só que de repente diz a palavra, que Pedro desvia os seus olhos de Jesus e começa a olhar nas ondas. Começa a olhar nas águas que golpeavam suas pernas, e ele afunda. Ele tira os olhos de Jesus e olha para as águas e começa a afundar. Você vê? Asaf ele diz, eu quase afundei. Meus pés quase se resbalaram, porque eu olhava
que a prosperidade, quando você começa a olhar a vida do outro, quando você começa a olhar a arrogância do outro, a prepotência do outro, quando você começa a olhar o outro prospera eu não, o outro tem saúde eu não, quando você começa a olhar, cada um tem sua vida. Nós somos indivíduos únicos, nós somos únicos, cada um com a sua vida. Então, deixe de olhar para aquilo que o outro conquistou ou deixou de conquistar. Deixe de olhar para o vencedor, aquele que venceu. Deixe de olhar para aquele que foi derrotado e olhe para dentro de você. Olhe para a sua vida. Diga assim, ó, eu não vou perder, eu não vou ser fracassado, eu vou vencer, eu vou sobressair, eu não vou ficar olhando para o fulano, para o ciclano, eu vou olhar para Cristo, eu vou olhar para a minha direção, para o meu farol. Ele é o farol que vai conduzir você à vitória. Aqui Asaf disse assim, olha, neles não há preocupações, o seu corpo é sadio, nécio, não partilha de canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Você está vendo o que Asaf dizia? Ele dizia assim, olha, com efeito, no versículo 13, inutilmente conservei puro o coração. Olha o que ele dizia. Ele estava dizendo, pela vida dos outros, ele estava dizendo que foi inútil o que ele fazia para Deus, se tornar santo, se separar, manter a sua fé. Cuidado, meu querido, cuidado, meu irmão, porque você pode afundar olhando para o outro, olhando para o seu lado. Você vê, se Deus quisesse que você olhasse para os lados, seus olhos seriam na orelha. Se Deus quisesse que você olhasse para trás, seus olhos seriam na cabeça, aqui atrás, ó. Deus colocou os seus olhos na frente, para você olhar sentido único. Olhe para frente, levanta a tua cabeça, porque Deus tem promessas, Deus tem propósito na sua vida e você é mais do que vencedor. Até a próxima, que Deus abençoe você em nome de Jesus.